Esse povo só tá roubando porque ele sabe que é o Lula que está na presidência. Esse vídeo é um oferecimento sonate.com.br. Agora para vocês, ó, preparem a risada ou o saquinho de vômito, tá? Esse vídeo é um oferecimento sonate.com.br. Vocês sabem por que tantos escândalos de corrupção estão vindo à tona agora no governo Lula? Segundo a jornalista militante de esquerda André Sadi, que também poderia ser chamado de Andréa Sádica, afinal de contas, a pessoa para apoiar o PT e Lula só pode ser sádico, velho. Só pode ser sádico. Segundo a jornalista militante Andréa Sadi, é porque o Lula permite que os crimes sejam investigados. Pela lógica da maluca, é porque os crimes estão aparecendo, INSS, Banco Master, é porque no governo Lula, o Lula permite que os criminosos sejam investigados. Não é de cair o c... bunda? Discurso dele, que os maqueteiros, Sidônio especialmente, identificaram uma questão que é problemática e que talvez não tivesse no radar até o final do ano com esse negócio do tarifaço, que é a corrupção. Né? O caso Master e toda essa rede promíscua de relações que o Vorcaro criou trouxeram de novo para o centro do debate público a questão da corrupção. É por isso só que o Lula está dizendo isso. No último discurso que ele fez, se não me engano, na Bahia, ele também falou que Master e não sei o quê, e vagabundos da política, mandou ver numa declaração assim. Por quê? Ele está tentando se diferenciar. Todas as declarações que ele dá são na linha de que o Master é uma coisa, eu sou... E aí, justiça seja feita, diferentemente do que vimos no governo Bolsonaro, o governo Lula e o governo Dilma, liberdade e autonomia para a Polícia Federal. Porque a Lava Jato, isso eu que acompanho, você também, Malu, a gente sabe como funciona. Eu nunca vi um relato de um investigador dizendo tentativa de interferência, como o Bolsonaro fez naquela reunião, e do próprio Moro, que me deu várias entrevistas aqui contando aquilo à época, o próprio governo Bolsonaro, se eu não puder trocar o ministro, vou trocar na ponta, troco polícia, porque eu não vou esperar lascar minha família usando um palavrão. E aqui o caso Master também. Então você teve... Isso foi o pré. O que é o pós, também estamos relatando essa tentativa de acordão com todo mundo junto, né? Mas a polícia... A investigação, ela está andando. Ainda bem que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então, ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então, o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte, esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando, você tem investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual, tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então, você não tem como prever. Todo esse escândalo de corrupção só está vindo à tona porque o Lula está deixando investigar. Essa é a ideia dessa maluca. Mas até o esquerdista Ciro Gomes, né? Não vamos confundir os esquerdistas. Até o esquerdista Ciro Gomes fala claramente da corrupção do Lula. Encontrou com o André Vorcaro às escondidas. Foi agora com o advogado ver o que está acontecendo com o Lulinha. Vocês acham que o Bolsonaro não deixar investigar? O Moraes, o Dias Toffoli, a cambada do STF, tudo envolvido em corrupção. E eles tentando prender e derrotamos o bolsonarismo. Então o Bolsonaro não queria que eles fossem investigados. Na cabeça da psicopata Andréa Sádica. Na cabeça dessa psicopata, o Bolsonaro não queria investigação porque iria chegar no Alexandre de Moraes, não dá para entender. Não dá para entender. 15% taxa de juros, só isso, destrói uma nação, não é uma palavra exagerada, destrói. Por quê? Porque se o governo paga por um papel mais do que o comércio paga de lucro, a indústria paga de lucro, a agricultura paga de lucro, o turismo paga de lucro, a economia para.
Por quê? Porque quem tem dinheiro não vai botar no risco, sofrer com fiscalização, podendo botar na renda fixa, com o Vorcaro, que entra na sala do presidente escondido 3 vezes, como a gente fica sabendo, estava tratando coisa séria, por que foi escondido a visita do presidente, do dono do Banco Master? É toda esculhambação do Brasil, o Lula está junto. Desculpa, é constrangedor, tá certo? E depois, se você não tem dinheiro, como é que você vai pedir dinheiro emprestado para botar num negócio que o lucro é menor do que o juro que você vai pagar para o banco? Sabe o que está acontecendo? 79 milhões de irmãos nossos, irmãs nossas, estão humilhados no SPC. 79 milhões de pessoas. Cada um deles se sentindo a pessoa mais envergonhada, quando a culpa não é de ninguém, senão desse juro criminoso que se cobra no Brasil a partir do governo do PT. Então, você pode dizer, esse é o pior juro da história do mundo. E como é que eu posso dizer que o governo presta? Não presta. Não tem nada que realize, nada. Uma realização que você diga, não, nessa parte aqui ele está certo. Chegaram a roubar dinheiro dos aposentados. Falta mais o quê? Me explica aí, falta mais o quê para a corrupção brasileira? Além de roubar dinheiro dos velhinhos aposentados. Você imagina o cara doente, precisando do dinheiro, os remédios ficando caros, e aí vai na farmácia, o remédio subiu de preço e a prestação do remédio dele vai ficar mais cara porque o cara roubou 50, 60 reais por mês de cada velhinho do Brasil. E a paciência. Esse país está podre. O país está podre e o Lula está metido em toda nessa corrupção. E a Pata falou que é por causa que ele deixa investigar. Então o Bolsonaro não deixava investigar. O Bolsonaro não deixava investigar. Como tem esse vídeo aqui do próprio Bolsonaro, escuta só, que o Bolsonaro fala exatamente do Alexandre de Moraes. Ai, o Bolsonaro não quer investigar o Alexandre de Moraes. Tá todo mundo envolvido, os ministros estão todos atolados no escândalo do Banco Master. Era o Bolsonaro que não deixava investigar. Por todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é o cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. De ser bem claro, Alexandre de Moraes, a minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Como que o Alexandre de Moraes, o STF, tudo atolado em corrupção, ia permitir que o Bolsonaro continuasse como presidente? O erro do Bolsonaro foi não ter falado o seguinte, agora para fechar a live. O erro do Bolsonaro foi ter falado o seguinte, tava lá, milhões em Brasília, milhões na Paulista, gente, vamos derrubar essa p***, vamos, eu autorizo, então vamos derrubar essa p*** aqui. E acabou, e derruba, e leva os 11 ministros, como o Abraham Van Traub falou, preso. O Bolsonaro, você não falou, minha esposa jogou em direta, minha esposa não tem escritório de advocacia? Pronto, foi provado. Dias Toffoli, Barroso, Gilmar Mendes, já estava escancarado e você tinha o povo na mão para fazer isso. Não fez, olha aí o que aconteceu. Mas falar que o Bolsonaro não deixava investigar e por isso que a corrupção agora está vindo à tona, porque o Lula deixa investigar, sim, o próprio filho, a nora, o irmão. Esse povo só está roubando porque ele sabe que é o Lula que está na presidência. O povo só está roubando, esses malditos só estão roubando porque eles sabem que é o Lula que está na presidência. Os ministros do STF não, sempre foram corruptos. E aí que morou o erro do Bolsonaro. Ele achou que podia fazer, jogar nas 4 linhas, tá lá, né, trancado entre 4 paredes. Quando era só chamar a população, mas para valer. Mas não fez.
estamos pagando a conta, o pessoal do Rio de Janeiro está preso, o Bolsonaro está preso, e agora rezando para esse capeta do Lula perder para o Flávio Bolsonaro. É isso.